Olá, queridos! Agora estudaremos o pensamento de Achille Mbembe e o conceito de necropolítica. A imagem, como vocês podem ver, é de um carro da polícia. Aprendemos que a polícia representa os interesses do Estado. No caso do Brasil, a polícia militar representa os interesses dos governadores, né? Assim como a polícia civil. Agora, para Mbembe, o conceito de necropolítica vai ser elaborado a partir do conceito de biopoder de Michel Foucault. Pensa comigo. Achille Mbembe é um filósofo camaronês que está pensando as relações sociais, a relação de poder, a relação entre a vida e a morte a partir da construção teórica de Michel Foucault. Existe esse carro da polícia no quadro porque a polícia ela representa os interesses do Estado. No caso da polícia militar e polícia civil, representa os interesses dos governadores. A polícia federal vai representar os interesses do governo federal. Agora, Mbembe construiu o conceito de necropolítica a partir do conceito de biopoder de Michel Foucault. Enquanto Foucault entende que o Estado regula a vida e desenvolve o conceito de biopoder, que é quando a política controla os corpos e a vida humana, Foucault está pensando a partir de uma crítica ao liberalismo, ao modelo liberal. Foucault não viu os efeitos do neoliberalismo. Entende? Foucault não viveu para ver como é a sociedade humana hoje. E o conceito de necropolítica desenvolvido pelo Mbembe trata da gestão política orientada pelo princípio da morte. Segundo Achille Mbembe, existe um projeto político de assassinato sistemático de uma parcela da população. E o racismo é o marco regulador de como a morte vai ser administrada a partir do discurso do risco, ameaça e terror. Eu poderia aqui tranquilamente fazer uma comparação com o discurso nazista, né? Mas será mais interessante se nós analisarmos o caso do Rio de Janeiro, o modo como o Estado brasileiro trata a questão da desigualdade, a partir da construção teórica do Luiz Mir, que é um historiador brasileiro. E a gente vai entender que, é claro, para todo mundo no Brasil, que os entorpecentes ilícitos comercializados em nosso território passam pelas fronteiras. Isso não é surpresa para ninguém. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Os entorpecentes não se desmaterializam de um lado da fronteira e se materializam do outro lado. Isso não acontece porque é uma impossibilidade. Agora, para que esses entorpecentes passem pelas fronteiras, é porque o Estado brasileiro possui alguma dificuldade em fazer a segurança adequada das nossas fronteiras. Só que os entorpecentes não começaram a passar pelas fronteiras ontem ou no ano passado. Isso vem há muitos anos. Então, quem são os responsáveis pela segurança das nossas fronteiras? Marinha, Exército, Aeronáutica e Polícia Federal. Beleza? Até aí tudo bem. Agora, se existe um problema, uma dificuldade histórica do Estado brasileiro em fazer a segurança das fronteiras, e os entorpecentes entram e são comercializados em todo o território nacional, por qual motivo a política de guerra às drogas implementada na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, estou dando o Rio como exemplo, mas a gente pode pegar São Paulo, vários estados. Por que essa política de guerra às drogas é concentrada nas áreas onde moram pessoas com baixo poder aquisitivo? Os pobres. Por que essa dicotomia favela-asfalto, ela existe de modo claro e orientado pelo princípio regulador da morte? O que se pode compreender através do conceito de necropolítica. Por quê? Se a população vem sendo executada nas comunidades carentes, através de confrontos armados, a população vem morrendo. Através de uma política de segurança pública de combate às drogas. E não há
nenhuma perspectiva, até agora, de substituição de uma política de confronto por uma política orientada pela inteligência, para que haja preservação da vida dos moradores da comunidade, das comunidades carentes, aí a gente começa a entender que é possível que o Estado, no Rio de Janeiro, tenha uma proposta de necropolítica, repetindo, uma gestão pública orientada pelo princípio da morte. Existe um projeto político de assassinato sistemático de uma parcela da população. Qual é a cor dessa parcela da população? Vamos definir quem é branco e quem é negro no Brasil? Para ninguém falar, mas todo mundo no Brasil é misturado. Segundo o intelectual Horácio Nogueira, a branquitude no Brasil é estabelecida a partir do tom da cor da pele. Ele compara a sociedade brasileira com a sociedade norte-americana e identifica que nos Estados Unidos a discriminação racial se estabelece a partir da ascendência. Então, se você tiver algum ancestral negro, você vai ser considerado negro. No Brasil, não. No Brasil, o tom da cor da pele, cabelo, rosto, traços físicos vão fazer com que você seja visto, interpretado ou não como afrodescendente. As populações carentes, elas são majoritariamente afrodescendentes por causa do histórico de abolição de escravidão que tem no Brasil. Essas populações, elas ficam à margem das oportunidades estabelecidas na sociedade brasileira na introdução do trabalho livre e assalariado. Essa exclusão vai acontecer também através da educação. Quando a escola pública se torna uma possibilidade para uma quantidade muito grande de pessoas, para os pobres em massa, existe a queda na qualidade da escola pública. E aí a gente começa a entender que a reprodução de privilégio vem desde a educação até uma política pública de Estado orientada por um confronto. Então, de acordo com o conceito de necropolítica, a gente pode entender como o Brasil administra as desigualdades sociais, inclusive usando o historiador Luiz Mir. Que as desigualdades sociais no Brasil são estabelecidas a partir do genocídio étnico e social, segundo Luiz Mir em seu livro Guerra Civil. E não existe, até o momento, uma preocupação em resolver esse problema, uma preocupação efetiva. E isso a gente pode constatar com a manutenção de uma política de guerra às drogas, onde a gente identifica o extermínio, o assassinato sistemático da população que mora em comunidade carente. E falar sobre o Aqui ou Bem B, resumindo, falar sobre o conceito de necropolítica criado pelo Aqui ou Bem B é falar sobre a gestão da morte através de uma política pública de Estado. E pensar isso através da cidade, do Estado do Rio de Janeiro, é importante porque pessoas brasileiros como nós morrem diariamente por causa de decisões de políticos, de governadores. E nessa guerra, não são só os moradores das comunidades que estão morrendo, são nossos policiais também. Então, quantos policiais precisamos perder ainda nessa necropolítica supostamente implementada pelos governadores? Podem fotografar o quadro e até a próxima aula.